Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, sábado, 31 de agosto, último dia deste mês vocacional, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Mateus 25, de 14 a 30. Naquele tempo disse Jesus a seu discípulo esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2 e ao terceiro 1. E a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que és um homem severo, pois colhe onde não plantastes e ceifa onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro num banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tira dele o talento e o dai àquele que tem 10. Porque todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto mais a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então o Evangelho vem nos falar desse dia de hoje, nesse final de mês do mês vocacional, da parábola dos talentos. E o Senhor começa dizendo que Ele distribuiu os talentos conforme a capacidade de cada um, para que ninguém pudesse dizer: isso ficou pesado e eu não tive condição de fazer. Não. O Evangelho está nos dizendo nesse dia de hoje que o Senhor nos deu talento e deu a cada um segundo a sua capacidade. E esse Evangelho, dentro desse Evangelho, nós podemos equiparar que um talento ele vale mais ou menos 30 quilos de ouro. Só para vermos o quão precioso são os talentos que Deus nos deu. Mas Ele não nos deu à toa, Ele nos deu para pôrmos em prática, para multiplicarmos, para gerarmos frutos. É para isso que o Senhor nos dá talentos, para serem multiplicados. E para assim, com esses talentos que o Senhor nos deu, nessa atividade deixarmos de sermos servo mau e preguiçoso, que o Senhor vem nos dizer que a não produção de frutos é por conta disso, por conta de sermos mau e preguiçosos. Porque queremos escolher apenas o que nos é agradável. Quando nos colocamos no serviço do Senhor, normalmente nós ouvimos as desculpas, Não, porque eu tenho que cuidar da família, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que ter um momento de lazer. São tantas desculpas que escolhemos porque queremos viver de forma agradável.
Mas às vezes, normalmente, né, querer satisfazer o corpo faz com que possamos levar nossa alma para o inferno. Faz com que deixemos de produzir, de dar frutos com esses talentos para o Senhor. E com isso abrimos mão de participar da alegria dele, de estarmos com ele junto, participando da sua alegria. Então precisamos pensar sobre isso. Pensar que desculpa nós estamos dando para o Senhor para não colocarmos os nossos talentos em prática, para não multiplicarmos. Mas o Evangelho também vem nos dizer isso, que o talento é multiplicado à medida que nós colocamos em prática. Que o servo que ganhou 5 talentos, ele saiu logo e se pôs a trabalhar com eles, com os talentos ele se pôs a trabalhar. E com isso ele lucrou outros 5. Da mesma forma que recebeu 2, ele saiu a trabalhar com esses 2 talentos e lucrou outros 2. E o que recebeu apenas 1, que o Senhor já deu 1 porque sabia de sua capacidade, ele enterra, porque não quer ter trabalho. Então que nesse dia possamos refletir nesse Evangelho. Quem somos nós nos dias de hoje? Quantos talentos o Senhor nos deu? E o que nós estamos fazendo? Estamos colocando a serviço ou estamos enterrando? Porque queremos ficar na nossa zona de conforto, queremos fazer aquilo que agrada o nosso corpo. Então que possamos nos olhar nesse dia na luz desse Evangelho e refletirmos a nossa realidade. Quantos talentos nos foram confiados? E o que o Senhor está nos ensinando no dia de hoje, o que Ele está nos ensinando? Porque esse Evangelho vem nos ensinar a vivermos bem, vem nos dizer que aquele que trabalha no pouco, o Senhor confiará mais. Então que possamos colocar em prática o nosso talento, para não sermos chamados de servo inútil, para não sermos jogados na escuridão. Que o Espírito Santo nos alimente nesse dia com essa palavra e nos dê a coragem, a sabedoria para pormos os nossos talentos em prática, para participarmos da alegria do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.